Este é o podcast Deus Quer Falar Comigo. Sou o seminarista Francisco Xavier e em 3 segundos partilho com você da Palavra de Deus. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Deus dos vivos ou dos mortos? Ressuscitamos ou reencarnamos? A quantas anda a sua compreensão do para-além-túmulo, caro ouvinte? Seja bem-vindo a este nosso momento de reflexão. Hoje, quarta-feira da 9ª semana do Tempo Comum, 2 de junho de 2021. Nós refletiremos a palavra que está em São Marcos, no capítulo 12, versículos de 18 a 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Respondeu Jesus: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes a Escritura, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Hoje, às vésperas de Corpus Christi, somos sacolejados por uma coisa muito interessante que diz respeito, inclusive, a doutrinas não cristãs que deixamos entrar em nossas vidas e, pior, deixamos influenciar em nossa vida, nossa passagem temporal que é tão simples e fútil nesta terra. Jesus, pelo Evangelho de Marcos, afirma com todas as palavras que o nosso Deus não é um Deus dos mortos. Os desencarnados não são cristãos. Não há morte para nós, caro ouvinte, ela foi vencida. Jesus ressuscitou como premissas. Isso significa que ele foi o primeiro de todos os que serão ressuscitados. Todos nós, ao sermos lançados na terra, assim como a semente deixa de ser semente para se tornar uma árvore frondosa, nos transformaremos. É o que nos ensina São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado na desonra, ressuscita na glória. Semeado na fraqueza, ressuscita no poder. Semeia-se um corpo animal, ressuscita um corpo espiritual. Na vida eterna de quem será a viúva deste evangelho de hoje? Quando ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. No tempo de Jesus, eram várias as posições diante do tema da ressurreição. Os saduceus a negavam, os rabinos fariseus a afirmavam, mas com uma certa liberdade interpretativa, porque, segundo estes, ressuscitariam só os justos ou só os judeus, ou todos os homens. Os ressuscitados voltariam à sua corporeidade original, incluindo as enfermidades, de que teria valido a morte de Jesus, se fosse para retornarmos sempre ao corpo enfermo, com a mesma idade, com o mesmo sofrimento do tempo. Não.
Os helenistas pagãos, influentes quando Marcos escreve esse seu evangelho, preferiam falar da imortalidade do espírito, capaz de sobreviver por si mesmo sem o corpo, de se libertar da prisão que seria este corpo. Jesus responde a todos, pondo no centro a verdade do amor de Deus. Se Deus ama o homem, não pode abandoná-lo ao poder da morte, mas há de uni-lo a si, fonte de vida, tornando-o também imortal nele. Isso é ressurreição, quando conheceremos verdadeiramente a Deus, quando seremos parte em Deus. Como será a vida além do túmulo? Para Jesus, será uma vida que escapa aos esquemas do mundo presente. Será divina, eterna, comparável à dos anjos, de tal modo que o matrimônio e reprodução serão coisas supérfluas. Não será um prolongamento desta vida, mas uma existência nova, resultante de uma misteriosa transformação, que é fruto da fidelidade do Eterno, que nos prometeu a vida eterna, que envolverá o homem todo, e não só o espírito. É corpo, alma, uma unidade. Um não sobrevive sem o outro. Quando ressuscitarmos, receberemos um corpo espiritual. Deus nos quer inteiramente, não só o espírito ou só o corpo. O pai que ama seu filho não o quer purgando, sofrendo por suas obras realizadas com pouca reflexão ou mesmo mal intencionadas, porque então compreendermos a Deus como misericórdia não teria nenhum sentido se Deus não acolhesse o arrependido, se Deus não perdoasse aquele que se rebaixa e pede perdão. Eu espero, nesta magnífica oportunidade deste evangelho de hoje, ter clareado para você, caro ouvinte, um pouco sobre a nossa fé. Aquela ensinada por Jesus Cristo, continuada pelos apóstolos e guardada pela tradição e magistério da igreja, que a cada dia retorna a Jesus Cristo para reler, aprofundar e ser compreendida pelo grande mistério de nossa salvação. Ainda no capítulo 15 da Carta aos Coríntios, diz São Paulo que se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. O nosso Deus, aquele a quem Jesus Cristo veio nos revelar o eterno amor, é Deus dos vivos e não dos mortos. Viu? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz e o bem permaneçam em nós, em nossas casas, em nossas famílias, pelo Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos dê um bom descanso, caro ouvinte. Fique em paz e até amanhã, com a graça de Deus.